Essa semana nós vamos falar dos exames imunodiagnóstico, falaremos dos primários e dos secundários. Antes de começarmos, a gente precisa relembrar alguns pontos. Vocês devem ter aprendido em biologia molecular, antígeno e anticorpos, né? Então, o que são cada um deles? Os anticorpos são forma secretada dos receptores dos antígenos. Lembram das células B? São os linfócitos B que a gente já até estudou sobre eles. O que são isso, então? Nada mais é que um antígeno se liga ao receptor e produz anticorpos. E o que são os antígenos, então? Os antígenos são moléculas produzidas, são respostas do nosso sistema imunológico. Molécula do que, então? Molécula viral, fungos, bactérias. Então, esses antígenos, eles têm sítio de ligação. Esses sítios de ligação dos antígenos são chamados de epítopos. Então, vocês têm que lembrar do sítio de ligação dos antígenos, epítopos. Anticorpos nós vamos chamar aqui, para não se aprofundar muito, de sítio de ligação mesmo, só. Interação de antígeno e anticorpo. Então, a AG está abreviado e a C está antígeno-anticorpo. O que é isso? Então, funciona assim, ó, essa interação. Quando eu tenho a interação, eu tenho um organismo infectado. A gente pode dizer no coronavírus, por exemplo. Quando um anticorpo e um antígeno interagem, infectou o organismo. Isso está acontecendo no coronavírus, por exemplo. Mas essa ligação é para o resto da vida? Não. Essa ligação, que é chamada de interação, é uma ligação reversível. Por quê? Porque ela pode ser rompida a qualquer momento. Então, quando eu utilizo sabão, quando eu utilizo álcool na superfície, eu estou rompendo essa ligação, essa interação entre antígeno e anticorpo. Também, por exemplo, quando eu faço uso, se é uma bactéria, de um determinado antibiótico, é assim que funciona. E quais as características dessa interação? Então, elas precisam ter afinidade para isso acontecer. Não é aleatório, qualquer um que se liga no outro. Precisa de uma afinidade. Então, o que é isso? É a força de ligação entre um sítio de ligação do anticorpo e que é um epítopo, que é o sítio de ligação de um antígeno. Então, o que acontece? O anticorpo vai se ligar ao sítio de ligação do antígeno, ao epítopo. Se tem baixa afinidade, essa ligação é fraca. Se tem alta afinidade, essa ligação é forte. Por exemplo, o que os fármacos fazem, os remédios, quando a gente toma, eles competem com os sítios de ligação. Então, eles precisam ter uma afinidade maior do que o micro-organismo patogênico. Aí ele consegue entrar nesse sítio de ligação e tira o micro-organismo patogênico. É assim que vai acontecer. E esse antibiótico, esse remédio, tem que entrar nesse sítio de ligação desse patógeno invasor do organismo. Então, e a avidez. Então, vamos lá. Talvez, quem já trabalha na área da saúde deve ter ouvido falar de avidez no exame de toxoplasmose. Então, a avidez é a força de interações múltiplas. Então, é entre o anticorpo e os epítopos do antígeno. Tem antígeno que tem vários epítopos. Tem alguns que tem 1, 2. Então, a avidez é essa força de interação. Então, como a gente estava falando de toxoplasmose, geralmente eu faço essa anotação na lousa, mas eu fiz aqui para vocês. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Eu mando a foto depois também. Então, na toxoplasmose, eu tenho, por exemplo, sempre vai ter os marcadores de imunoglobulinas IgG e IgM. Anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com o organismo do invasor, né? O organismo invasor. Aí, IgG é a memória, IgM está com a doença atualmente. Então, no resultado de exame, se vem IgM positivo e IgG negativo, a mulher, por exemplo, no pré-natal, vai estar infectada, ela está com toxoplasmose. Se o IgM der negativo e o IgG positivo, ela já teve contato, mas não está doente no momento. Por quê? Já marcou a memória aqui, ela não está doente. IgM positivo e IgG positivo. Então, como que eu vou saber? Ela tá doente, mas ela também tá com memória? Pera lá. Então, eu tenho que fazer um teste de avidez. Quanto tempo de infecção essa mulher tem? Se a avidez for baixa,
significa que ela se infectou recentemente. Quanto mais a avidez for alta, mais tempo de infecção ela tá. Por isso que aqui, ó, a gente fala que é essa força e que quanto maior a avidez, melhor vai ser o seu efeito biológico. Então, o que que acontece? Se tem negativo nos dois, essa mulher nunca teve contato com toxoplasmose. E aí vai necessitar, o médico vai dar várias orientações, vai ficar pedindo vários exames de toxoplasmose durante a gestação toda. Depois eu mando a foto disso aqui para vocês. Especificidade, então, o que que é? Especificidade é aquele conceito de chave e fechadura que eu sempre falo para vocês. O antígeno e o anticorpo específico daquela doença, para aquela espécie. Então, lembra que nós humanos não podemos pegar sinomose dos cães, porque nós não temos especificidade imunológica para essa doença. Eu não tenho a chave e a fechadura que se conecta. Então, é isso. E reatividade cruzada ou reação cruzada, o que é? Então, os antígenos, existem antígenos diferentes, mas os epítopos deles podem ser parecidos. E aí eu posso ter uma reação cruzada, eu posso ter uma ligação aí que não deveria acontecer. Aí aqui tem vários exemplos que vocês podem ler, mas aí eu vou contar para vocês um exemplo que eu vivi alguns anos atrás. Quando teve as primeiras vacinas da H1N1, eu trabalhava no posto de saúde lá em São Paulo. E aí, as gestantes que tomaram a vacina de H1N1, quando nós fizemos no pré-natal o teste rápido de HIV delas, começou a aparecer teste de HIV, o teste rápido, tá, gente? Começou a aparecer teste rápido para HIV positivo. E essas mulheres não estavam positivo para HIV. Então, o que que aconteceu? Claro que a gente investigou, foi feito outros exames, foi feito sorologia sanguínea, foi feito Western blot, foi feito vários exames. Todas que começou a dar essa reação cruzada não estavam com HIV positivo. Então, teve uma reação cruzada. O HIV e o HN1, eles tinham antígenos diferentes, mas os epítopos eram parecidos. Então, isso aconteceu na primeira versão da vacina. Essas moléculas vacinais com os epítopos parecidos e aconteceu essa ligação errada, a gente chama de reação cruzada, tá? Agora, imagina o desespero dessas mulheres quando deu positivo no exame e elas achando que estavam com HIV. Isso aconteceu nas primeiras doses das vacinas da H1N1 lá em São Paulo. Vocês acham até artigo científico sobre isso, quem quiser saber mais. Então, chegamos no imunodiagnóstico. Então, o que são eles? São, na verdade, testes para a gente detectar alguma doença ou tipagem sanguínea. Vai detectar o que? Anticorpos e antígenos. Por isso que a gente teve que relembrar sobre eles. Então, os primários, a gente vai detectar a interação direta do antígeno e do anticorpo. Aí a gente tem exemplo do exame de ELISA, imunofluorescência. ELISA são aqueles testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, por exemplo. E os secundários vão detectar consequências dessa interação dos dois. E aí tem exame de aglutinação, imunodifusão. O exame de aglutinação que a gente muito usado é a tipagem sanguínea, por exemplo. Quais são as vantagens dos imunodiagnósticos? São exames rápidos, simples, possibilidade de automação, significa que tem equipamentos para isso, armazenamento de material biológico, baixo custo, tem kits comerciais padronizados, os testes rápidos, por exemplo. E onde que a gente utiliza os exames imunodiagnóstico? O médico utiliza para exame diferencial, diagnóstico diferencial presuntivo, para ver as fases da doença. Aqui a gente vê na sífilis, sobre a titulação. Mais para frente eu vou falar com vocês. Diagnóstico de alergia, doenças autoimunes, tá? Todas essas aqui são as aplicações do imunodiagnóstico. E quais são os primários, então? Tem vários. Eu vou falar só do ELISA e imunofluorescência, são os mais usados na área da saúde. Então, o ELISA tem o direto e o indireto. Aqueles testes rápidos, eles vão vir como positivo ou negativo. Já o quantitativo vão ser feitos em forma de equipamento. Gente, não liga não, meus cachorros latindo. Vão ser feitos nos equipamentos, exames sorológicos de sangue mesmo. Aí tem umas imagens aqui para vocês olharem. E o imunofluorescência? Imunofluorescência é bem legal. É utilizado bastante no teste de herpes vírus.
Então, esses são anticorpos específicos que quando a gente coloca, né, a fluorescina nele ou a rodamicina, que são fluocrômicos, fluorocromos, esses nomes, tá? Ele causa uma fluorescência, brilha. Então, aí dá positivo o exame. É bem bonito de ver na imagem no microscópio, esse exame. E os secundários? Então, tem vários, vou falar só de aglutinação e imunodifusão, para vocês terem uma ideia. O teste de aglutinação, ele é bastante importante, são o sangue, através de um reagente que é colocado lá, ele vai aglutinar, ele vai coagular, grudar. Ele é sensível, é de fácil execução, baixo custo, para reproduzir esse exame é relativamente fácil, serve para vírus, bactérias, protozoários, fungos, doença autoimune, teste de hormônio, tipagem sanguínea. Aí aqui eu pus o exemplo da tipagem sanguínea. Por exemplo, aqui, ó, aí na lâmina, tá? Tem o sangue da pessoa, sangue B e sangue A. Aí a gente pingou aqui o reagente anti-A em cima do sangue A e em cima do sangue B. Tá vendo que aglutinou? Então, esse sangue é A. Tá vendo? Esse sangue é A, porque aglutinou aqui. Aqui, quando a gente pinga, ó, tá? Aqui, ó, também, A e B. Tá vendo que aglutinou no B? Quando eu pinguei o anti-B, o sangue é B. Tá vendo quando pingou o antígeno aqui? Tanto o antígeno A como o B e aglutinou nos dois? Então, o sangue é AB. Vocês viram aqui, ó, que ausência de aglutinação... sangue O. Então, só para vocês terem uma ideia. Agora, já o fator RH é outra coisa, tá? É antígeno D, que a gente chama. Mas funciona do mesmo jeito. Pingou antígeno D, se aglutinou, o RH vai ser positivo. Não aglutinou, RH negativo. E o teste de Cumbis direto e indireto que a gente vê nos exames, tá? O Cumbis direto, ele vai pesquisar doenças autoimunes, mas ele é utilizado também no serviço de neonatologia, quando eles acham que o bebê nasceu com alguma doença hemolítica, que pode estar atrelado à doença chamada eritroblastose fetal. Então, eles fazem o teste de Cumbis direto no RN, por exemplo. Direto é feito diretamente na pessoa, tá? Então, aqui feito no RN. E o teste Cumbis indireto que a gente utiliza no pré-natal? Esse Cumbis indireto, ele é feito, por exemplo, na mãe daquele RN. Ela tá grávida e aí o RH dela é negativo, por exemplo. Aí faz o exame do pai dessa criança, o RH é positivo. Então, precisa fazer o Cumbis indireto para saber se ela não se sensibilizou ao sangue do feto. Porque se o feto que está na barriga dela for positivo, ela pode se sensibilizar a esse sangue e desenvolver a doença eritroblastose fetal. Vocês vão aprender sobre essa doença no 5º semestre. Provavelmente eu que vou dar essa matéria para vocês também. E o teste de imunodifusão? É uma técnica simples, utilizada no agar. Lembra dos testes de antibiograma? Sensível, resistente? É parecido com aquele teste, tá? Tem umas imagens aqui. Então, deixa eu só voltar aqui para falar para vocês uma coisa. Olha só, tem a zona de equivalência, é uma linha de precipitação que vai formar, né, quando a gente coloca lá determinado anticorpos e antígenos lá. Então, eles colocam aqui vários anticorpos, vários antígenos, e quando essa linha se precipita, quando isso aqui vai aumentando, significa que pode ter uma interação entre eles. É assim que é feito o teste de imunodifusão. Aí tem aqui alguns resultados de exame. Tem o teste de avidez aqui, para vocês verem, ó, avidez baixa, elevada, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu pus o fator RH, como que a gente faz na carteirinha do pré-natal, como que coloca, só para vocês terem uma ideia. Aqui são os testes de ELISA, tá? Não reagente e reagente. Aqui é sobre sífilis. Eu não quero que vocês liguem para essas 3 tabelas que estão aqui. Eu quero que vocês liguem para os títulos que estão aqui. Então, o teste de sífilis, ele é um pouco diferente. Eu fiz uma anotação aqui também, depois eu passo para vocês, que eu faria na lousa. O sífilis, quando a gente faz aquele teste rápido, que é desse aqui, só vai aparecer se é positivo ou é negativo. E sempre vai aparecer positivo se essa pessoa já teve sífilis, porque ela fica com uma cicatriz sorológica. Então, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, o exame de sífilis, a titulação 1 para 2, 1 para 4, 1 para 32, significa
que eu diluí esse sangue 2 vezes, diluí 4 vezes, diluí 32 vezes e ainda tá dando positivo. Então, até 1,4 é chamado de cicatriz sorológica, ou a pessoa está no começo da infecção, tá? Mas a gente considera, se a pessoa está em tratamento, que ela está curada e ela está com cicatriz sorológica. Se der 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Acima disso, ela ainda está com a doença ativa, tá bom? Agora, os testes rápidos sempre vai dar como positivo, por causa da cicatriz sorológica. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Vou mandar as fotos do que eu prometi. Abraço a todos.